Olá, meu nome é Gabriel, tenho 27 anos e hoje quero contar para vocês como Deus, cujo nome hebraico é Yahweh Tsevaot, salvou e mudou a minha vida. Seja bem-vindo, você está no canal Restauração e Salvação. Antes de mais nada, quero deixar claro que não sou especial nem melhor do que ninguém. Não sou profeta e nem ungido. Sou um ser humano cheio de defeitos como você que agora me escuta. A minha história com o Criador começou antes mesmo que eu percebesse, quando eu ainda era uma criança. Para esse testemunho é importante eu falar que eu venho de uma família espírita. Quando eu era bem pequeno e tinha por volta de 8 anos eu tive depressão. Pois é, vocês já viram uma criança dessa idade ter depressão? Pois eu tive. Apenas para exemplificar, eu cheguei em um estado em que fiquei praticamente em um estado vegetativo na cama. Não ia para a escola, não saía de casa. Era um menino muito seguro e sofri muito com isso. Alguns podem dizer que talvez isso tenha sido opressão espiritual, por eu ser de uma família espírita, e talvez tenha sido. E se foi, isso só prova ainda mais o poder e a misericórdia do Criador, Yahweh Tsevaot, pois foi aqui que ele começou a atuar na minha vida. Na época que eu tive essa doença, a depressão não era tão comum e conhecida como é hoje. Esse fato fez com que as pessoas à minha volta desacreditassem de mim e achassem que eu era só um menino mimado. Isso me fazia sentir ainda pior, culpado, e o pior de tudo, sozinho. Sim, eu pensava em desistir. Sim, mesmo quando criança, eu pensava na morte. E foi aqui que recebi a primeira grande bênção da minha vida, a minha mãe. Minha mãe foi como um anjo na minha vida. Vocês não fazem ideia de como foi difícil para ela lidar com tudo isso. Quanto trabalho eu causei a ela. Mãe separada, que teve de trabalhar e meter a cara no mundo para criar a mim e também a minha irmã. E também tinha um filho que era considerado anormal. Ela estava totalmente perdida e não sabia como me ajudar, até que ela encontrou o caminho de tentar me ajudar com a psicologia. Mas tinha um problema. Não tínhamos dinheiro para pagar um psicólogo. Minha mãe já trabalhava muito, até fazia hora extra para poder criar nós dois. E foi aqui que a misericórdia do Criador se manifestou. E houve uma única psicóloga que aceitou reduzir o preço de modo que pudesse me atender. Foi aqui que o Criador começou a abrir o caminho para literalmente salvar a minha vida. Aqui eu quero deixar claro que nunca tinha orado para Deus. Não acreditava e nem conhecia Ele, muito menos o Messias. Não conhecia a Bíblia, mas posso afirmar que sempre houve uma coisa em mim que não me deixava desistir. E hoje eu sei que foi a misericórdia do Criador, que não só impediu que eu desistisse da minha vida, mas abriu onde menos esperávamos uma porta para que eu pudesse me cuidar e me sustentou durante todo o tempo, pois precisei de anos e anos de tratamento até me livrar dessa doença e começar a ter uma vida normal. Yahweh Tsevaot levantou na minha vida essa mãe maravilhosa que nunca desistiu de mim, mesmo sendo criticada por todos à sua volta. E ele foi a força que sustentou ela e a mim. E se hoje estou aqui para contar esse testemunho, é porque ele me deu a vida e também salvou a minha vida. Posso afirmar para vocês com toda certeza que se ele não tivesse intervido, a depressão teria me matado algum tempo depois. Esse foi o primeiro livramento que o Eterno me deu, nessa fase que posso afirmar que foi a mais difícil e dolorosa de toda a minha vida. Bom, para contar um pouco essa história e esse podcast, eu ao longo do tempo me recuperei e fui vivendo a minha vida, mas não reconhecia que era o Eterno que tinha feito tudo por mim. Não orava, não buscava o Eterno, não lia a Bíblia. Era alguém que vivia completamente sem regras e preso no desejo da carne. Mas o Eterno não tinha desistido de mim. Quando eu tinha meus 15 anos e estava no ensino médio, tive um amigo da escola que estudava sobre nova ordem mundial e sobre as religiões do mundo. E ele falava disso comigo, mas até então eu não dava muita bola. Até que um dia eu decidi começar a estudar um pouco sobre o assunto e um novo mundo se abriu para mim. E comecei a ter no meu coração um desejo insaciável por descobrir a verdade sobre todas as coisas. Aqui posso dizer novamente que foi o Eterno que colocou isso no meu coração. Afinal, hoje em dia, quantas pessoas escutam a verdade e preferem rejeitá-la, não é mesmo? Bom, eu fui estudando e o tempo foi passando. E voltei a ter uma recaída. Comecei a ter ataque e crise de pânico. Novamente em uma época que não estávamos muito bem financeiramente. E adivinha que porta se abriu para mim depois de anos afastado. A mesma psicóloga que havia tratado de mim na infância.
E mais uma vez só pude pagar o tratamento, pois ela decidiu cobrar menos de nós. E foi justamente nessa época que o Eterno se revelou para mim. Em um dos meus estudos sobre esses assuntos, eu estava no YouTube, e nos vídeos relacionados apareceu um vídeo com o título A Farsa do Cristianismo e de Mitra. Então, por curiosidade, eu fui assistir esse vídeo. Começaram a aparecer então vídeos relacionados sobre o verdadeiro nome do Criador, a Bíblia e tudo mais quanto pode imaginar. Então eu comecei a receber a verdade do Evangelho na minha vida. Então eu compreendi pouco a pouco que era o Eterno que havia feito tudo por mim. Hoje eu sou capaz de olhar para trás e ver que Ele me livrou e consigo compreender totalmente o motivo dele ter dado permissão para que tudo isso acontecesse comigo. Graças a essas coisas que eu passei, eu conheci a Ele, ao nosso Salvador. Fui transformado e amadureci muito mais rápido do que os meus amigos. E pude ser o braço direito da minha mãe e da minha irmã quando elas precisaram que eu fosse forte. Quando precisaram de força, eu estava transformado para poder aguentar qualquer dificuldade. Ele também me preparou para que hoje eu pudesse dar esse testemunho para vocês. Você, irmã ou irmão, que agora me escuta e está passando por um problema, seja ele depressão ou qualquer outro, e acha que Deus não te ama ou que não responde às suas orações, porque você não vê as coisas melhorarem ou não tem visões ou sonhos, eu quero dizer para você, através desse testemunho, que o Criador não desistiu de você e Ele está enxergando a sua dificuldade. Nunca tive visões, nunca tive sonhos proféticos, mas mesmo assim o Eterno se revelou para mim e atuou na minha vida. Existem muitas formas dele se manifestar na sua vida, e uma delas é através de pessoas e lugares que menos espera, como foi comigo, através de canais de pessoas que eu nem conhecia no YouTube. E o Eterno faz isso para que não fique dúvida que Ele existe e que para Ele nada é impossível. Do mesmo jeito que Ele usou outras pessoas para se revelar a mim, Ele agora está fazendo o mesmo com você, através desse testemunho de alguém que passou pelo mesmo que você está passando agora. Para encerrar, eu quero dizer, não desista, você é único. O Eterno não criou outro como você, e para Ele não existe ninguém que possa te substituir. Pode ter certeza que Ele e o Messias te conhecem pelo seu nome e estão observando a sua situação. Eu senti tudo isso na pele e sei que não é fácil suportar, mas acredite, tudo que o Eterno permite que aconteça tem um propósito, e esse testemunho está aqui para provar isso. Hoje estou quase formado em psicologia para poder cuidar de pessoas que passaram pelo mesmo problema, pois esse é o caminho que o Eterno preparou para mim desde lá de trás. Me colocou aqui no dia de hoje para me comunicar com você através desse testemunho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Só existe você assim em toda a criação. Nenhum outro ser vivo possui tal bênção. O Criador te ama de tal maneira que sacrificou o próprio Filho por você. E se Ele salvou a vida de alguém tão pecador e desobediente quanto eu fui, por qual motivo Ele não salvaria a sua? E aqueles que vão dizer que isso é só pura coincidência, aqui eu deixo um desafio para vocês. Desafio o Criador, pedindo aí provas que Ele existe. Não fiquem esperando que o céu vá se abrir só para vocês, mas peça coisas improváveis e você verá quem tem razão. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno que me chamou e me livrou, e também está chamando a você que escutou este testemunho. Baruch Haba B'Shem Adonai, bendito seja o nome daquele que vem em nome do Eterno e também vai salvar a você. Obrigado pela atenção. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Persevere e você verá na sua vida a salvação. Aleluia. Amém.